sou cardiologista e hoje a gente vai conversar sobre essa importante alteração laboratorial, né? Tem esse nome hipertrigliceridemia, são os níveis elevados de triglicerídeo. Nós vamos entender de uma forma bem direta, bem rápida, o que é a hipertrigliceridemia, por que ela acontece, por que devemos nos preocupar com essa alteração laboratorial e o que fazer. Vamos lá então. Vamos começar então conceituando, né, o que é hipertrigliceridemia, quando esses níveis estão acima de 150. Então, o ideal é que o triglicerídeo esteja abaixo de 150. Quando ele está acima de 500, a gente considera esses níveis muito altos, embora uma publicação de uns 5 anos atrás da American Heart Association considerou que o ideal, metabolicamente falando, é que os níveis de triglicerídeos em jejum estejam abaixo de 100, mas a gente ainda considera os níveis normais até 150. Considerando esses níveis, os dados americanos, não deve ser diferente aqui no Brasil, indivíduos acima de 20 anos, 25% das mulheres e 35% dos homens têm níveis elevados de triglicerídeos, ou seja, um percentual grande da população. E o que é o triglicerídeo, né? Eu detalhei isso na outra aula lá de gordura saturada, quem quiser pode dar uma olhada no canal. Mas o triglicerídeo é essa molécula aqui, né? Tem um glicerol, que é um derivado da glicose, e preso a essa molécula de glicerol nós temos 3 ácidos graxos. Na verdade, é o ácido graxo que é a molécula de gordura funcional, vamos dizer assim. Ela que vai produzir energia, por exemplo. Mas o triglicerídeo é a principal fonte de transporte e de armazenamento de gordura. E, como eu falei, é a principal fonte nutricional de gordura. O modo que a gente tem de comer gordura é comendo triglicerídeo. Vocês já devem ter observado que tem algumas substâncias que a gente não consegue dissolver muito bem na água. Essas moléculas são chamadas de hidrofóbicas e as gorduras são um exemplo desse tipo de molécula. E o sangue da gente tem muita água. Quando eu coloco um pouco de sangue num tubo e centrifugo, eu tenho esse resultado aqui. As hemácias vão lá para o fundo, as células vermelhas, as células brancas ficam aqui num sobrenadante e o resto é o plasma. E desse plasma, 91%, 92% é água. Surge então um problema. Como é que eu posso transportar uma molécula hidrofóbica num meio que tem tanta água? A solução então é criar transportadores que isolem essas moléculas hidrofóbicas do meio líquido ao redor. E essas moléculas são chamadas de lipoproteínas. Então as lipoproteínas elas servem exatamente para transportar moléculas hidrofóbicas dentro de um meio líquido, que é o nosso sangue. Existem várias lipoproteínas, a gente nessa aula vai estudar 2 principalmente, uma chamada quilomicron e a outra chamada VLDL. Então a gente vê, é uma estrutura que é como se fosse uma célula, tem uma membrana e dentro dessa célula, dentro dessa lipoproteína, nós temos aqui colesterol, triglicerídeos e outras moléculas hidrofóbicas. E agora falando especificamente da hipertrigliceridemia, vamos entender as suas etiologias, as suas causas. 1 a 2% da população em geral tem alterações genéticas que determinam altos níveis de triglicerídeo. São polimorfismos genéticos diversos relacionados ao transporte, armazenamento, que determinam então esses níveis elevados. Está presente em 1 a 2% da população. Outras doenças também podem cursar com níveis elevados de triglicerídeo. Então, o hipotiroidismo é uma delas, o lúpus eritematoso sistêmico e a síndrome nefrótica, que é uma doença renal. Então, se você é portador de uma dessas doenças, deve ser informado ao seu médico e deve fazer parte da avaliação desses pacientes a dosagem dos níveis de triglicerídeos. Outras causas importantes para a elevação desses níveis são o uso de alguns medicamentos. Então,
Então, estrógenos utilizados na terapia de reposição hormonal para menopausa, por exemplo, principalmente quando o estrógeno não é acompanhado por um outro hormônio chamado progesterona. Então, a reposição isolada de estrogênio pode aumentar os níveis de triglicerídeos. Beta-bloqueadores, que são drogas utilizadas no tratamento da hipertensão arterial, da doença coronariana, como atenolol, metoprolol e outros, também podem elevar os níveis de triglicerídeos. O tamoxifeno, diuréticos tiazídicos, são hidroclorotiazida, clortalidona, principalmente quando utilizados em doses elevadas, corticosteroides, né, utilizados em doenças inflamatórias, principalmente, e antipsicóticos. Aqui esses antipsicóticos atípicos, que são denominados esse grupo de drogas, como a quetiapina, a risperidona, eles podem também determinar a elevação dos níveis de triglicerídeo. Mas o que a gente vê com mais frequência no dia a dia do consultório entre os pacientes com excesso de triglicerídeo são alterações comportamentais, sedentarismo, uma dieta rica em calorias com um balanço energético positivo, ou seja, o indivíduo ingere mais do que gasta, dietas ricas em carboidratos, principalmente carboidratos mais simples, de rápida absorção, e excesso de álcool. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão dos carboidratos e do álcool em relação aos triglicerídeos. A gente vai entender como é que essa relação funciona. Uma outra causa importante de aumento dos triglicerídeos e que a gente também tem visto com cada vez mais frequência, não só em adultos, mas infelizmente em adolescentes e também em crianças, é a síndrome metabólica. A principal causa da síndrome metabólica é a resistência à insulina. Nesse processo, o indivíduo produz insulina, mas a insulina não consegue agir, né? E a síndrome metabólica, uma das características é o triglicerídeo alto, eu vou mostrar isso um pouquinho à frente, mas há uma relação muito direta entre resistência à insulina e aumento dos triglicerídeos. O que é a síndrome metabólica, na verdade? Como é que a gente sabe que tem síndrome metabólica? Então, o diagnóstico de síndrome metabólica é bem simples. Ele é dado quando o indivíduo tem 3 ou mais critérios desses abaixo. Que critérios são esses? Então, aumento do perímetro abdominal, medido com a fita métrica. Então, 102 centímetros o limite máximo para homem e 88 centímetros o limite máximo para as mulheres. Quando os triglicerídeos estão elevados, acima de 150, o mesmo valor da normalidade do laboratório que a gente viu lá no começo. O HDL, que é uma fração do colesterol, está abaixo de 40 para homens e abaixo de 50 para mulheres. Lembrando que o HDL é o chamado colesterol bom, o colesterol protetor. Hipertensão arterial tratada ou pressão arterial acima de 130 por 85 e a glicose em jejum acima de 100. Então, repara que o indivíduo não precisa ter diagnóstico de diabetes. Diabetes, o diagnóstico é quando a glicose está acima de 125, né? Então, se ele tem 3 quaisquer desses critérios, a gente tem o diagnóstico de síndrome metabólica. E por que a gente tem que se preocupar com os níveis de triglicerídeos? Por que entender? Por que intervir? Níveis muito altos de triglicerídeos podem aumentar o risco de pancreatite. Isso é um fato, uma doença grave. Mas níveis altos de triglicerídeos também se associam a um risco aumentado de doença cardiovascular. Infarto, angina, isso está bem caracterizado na literatura. É importante lembrar que durante muito tempo a discussão foi: o problema é o triglicerídeo ou o HDL. Por que isso? Porque por questões bioquímicas diversas, que não interessa a gente discutir aqui, toda vez que o triglicerídeo aumenta, o HDL cai. Há essa relação inversa que acontece, como eu falei, por questões bioquímicas que a gente não vai discutir aqui. Então, durante muito tempo se achou que a questão não era o triglicerídeo alto, o problema era o HDL baixo, que é uma consequência do triglicerídeo alto. Porém, trabalhos posteriores mostraram que não, que o indivíduo com hipertrigliceridemia, ele tem um risco cardiovascular aumentado, independente dos níveis de HDL. Para entender exatamente o papel, por exemplo, do álcool, do carboidrato,
Nessa questão dos triglicerídeos, é preciso a gente compreender um pouco o metabolismo de lipoproteínas, principalmente do quilomicron e do VLDL, que a gente vai ver rapidamente agora. Então, para começar a entender o metabolismo de lipoproteínas, vamos começar lá no intestino, na célula da parede do intestino, que é o enterócito, onde essas moléculas hidrofóbicas vão ser empacotadas, vamos falar assim, na primeira lipoproteína, que é o quilomicron. Então, o quilomicron cai inicialmente na linfa, depois ele cai na circulação e ele vai, na circulação, sofrer a ação de uma enzima, um nome completo, lipoproteinolipase. Mas o que essa enzima faz? Ela vai tirando do quilomicron, conforme ele vai circulando, ácido graxo e vai entregando para músculo, para produção de energia, e para o tecido adiposo para armazenamento. Obviamente, como ele vai perdendo ácido graxo, o quilomicron vai diminuindo de tamanho, mas ele continua sofrendo a ação dessa enzima, que vai tirando ácido graxo, entregando para músculo e para tecido adiposo, até que o quilomicron chega, então, é captado, então, pelo fígado, né, já depois de estar com um tamanho menor, que a gente chama de quilomicron remanescente. Aqui cabe uma observação, eu estou no período pós-prandial, ou seja, o indivíduo acabou de fazer uma refeição. E a nossa pirâmide alimentar hoje, as orientações nutricionais de composição macronutricional da dieta enfatizam muito a presença de carboidratos. E se você for ver, isso que acontece na prática, né? Se a gente for imaginar um indivíduo de 70 quilos, por exemplo, como é a dieta ideal dele, entre aspas, hoje, né? 1 grama por quilo de proteína, então 70 gramas de proteína, dá 280 calorias. 60 gramas de gordura, que seria o indicado para o indivíduo nesse peso, que dão 540 calorias, porque cada grama de gordura dá 9 calorias, que somam 820 calorias. Um indivíduo de 70 quilos, ele ingere, em média, 2.100 calorias por dia. Então, da onde estão vindo as outras 1.280 calorias? De 320 gramas de carboidrato. Essa é a composição macronutricional da dieta da maioria das pessoas hoje. 60%, 70% a partir de carboidratos. Estudos indicam que nós precisamos em torno de 150 a 200, um indivíduo de 70 quilos precisa em torno de 180 a 200 gramas de carboidrato por dia, não mais que isso. Então nós temos um excesso de carboidrato na dieta. E aí, nesse período pós-prandial, é isso aqui que está acontecendo. Está chegando no fígado, além dos quilomicrons que nós vimos lá, uma grande quantidade de carboidratos. Glicose, por exemplo, um outro tipo de carboidrato que é a frutose. Todos esses nutrientes que fazem parte da dieta estão chegando no fígado no período pós-prandial. Bom, como o hepatócito lida com essa quantidade enorme de nutrientes que chega no período pós-prandial é a chave para a gente entender as orientações nutricionais que a gente dá para o indivíduo com triglicerídeo elevado. Os quilomicrons, como a gente viu, eles estão carregando as substâncias hidrofóbicas, então os ácidos graxos são utilizados para a produção de energia. O colesterol vai ter diversas funções, a gente não vai entrar em detalhe aqui. Os carboidratos que chegam ao fígado também deveriam ser utilizados para a produção de energia. Existem 3 destinos do carboidrato dentro da célula, né? Síntese de glicogênio via das pentoses, mas a grande maioria, no caso do hepatócito, da glicose que entra, vai ser transformada em acetil-CoA. O principal objetivo do acetil-CoA também é produção de energia, porém, a energia para o funcionamento do hepatócito já está sendo provida pelos ácidos graxos que chegaram nos quilomicrons. Então, o que o fígado faz com esse acetil-CoA que está sobrando? Ele não tem como utilizar. Ele transforma em colesterol e transforma em ácido graxo. E o ácido graxo, como a gente viu, vai fazer parte da composição do triglicerídeo. O fígado, o hepatócito pega esses ácidos graxos junto com a molécula de glicerol, que também é derivado da glicose, forma o triglicerídeo e empacota o colesterol e os triglicerídeos numa nova
lipoproteína chamada VLDL, um pouco menor que o quilomicron, mas que ainda tem uma grande predominância de triglicerídeos. O VLDL vai circular e vai sofrer a mesma ação que o quilomicron sofreu da enzima chamada lipoproteinolipase, né? Ou seja, essa enzima vai tirando ácidos graxos do VLDL, entregando também para o tecido adiposo, para armazenagem e para o músculo para a produção de energia. E aí o VLDL vai perdendo tamanho e vai ser metabolizado. E aí dali para frente não interessa muito mais para a gente que diz respeito a triglicerídeo. E o que eu quero chamar a atenção é que o quilomicron, que tem o triglicerídeo da dieta, ele permanece circulante 10 a 20 minutos. O VLDL, que tem o triglicerídeo, que é produzido pelo fígado, principalmente a partir de carboidratos, ele permanece até 9 horas na circulação. Aliás, o lipidograma, ele é feito em jejum. Então, se vem quilomicron, ele não foi feito em jejum ou está errado, né? Não pode haver quilomicron no lipidograma em jejum. O que a gente vê de triglicerídeo no lipidograma é principalmente o triglicerídeo que está no VLDL. Tendo então esse esqueminha na cabeça, fica melhor de entender por que a gente orienta a reduzir carboidrato para o paciente com hipertrigliceridemia, né? E não gordura. Porque quando você diminui as fontes de carboidrato e glicose e frutose, eu não estou falando aqui frutose da fruta, tá, gente? Estou falando da frutose que está escondida em diversos produtos industrializados que têm alta taxa de consumo. Então, quando você diminui essa quantidade de carboidrato, você diminui a síntese de acetil-CoA, diminui a síntese de ácido graxo, de triglicerídeo e a secreção de VLDL pelo hepatócito. Essa é o principal mecanismo pelo qual a redução da ingesta de carboidrato diminui a trigliceridemia. É preciso chamar a atenção aqui para os pacientes com níveis de triglicerídeos muito altos, acima de 1000, por exemplo. Esses indivíduos precisam também reduzir a quantidade de gordura na dieta, principalmente a gordura saturada, porque são pacientes que têm níveis de quilomicrons muito elevados. Então aí preciso de uma orientação nutricional bem mais complexa do que simplesmente reduzir carboidrato. Uma outra questão importante que os pacientes perguntam bastante, tem bastante dúvida, é sobre álcool e hipertrigliceridemia. A gente precisa voltar naquele esqueminha para entender o papel do álcool. Então esse esquema que a gente já viu do metabolismo que está acontecendo, bem resumido, né, no período pós-prandial no hepatócito, o que acontece com o álcool? O álcool também é metabolizado acetil-CoA, então ele pode potencializar essa síntese de ácidos graxos, de triglicerídeo e de VLDL. Além disso, o álcool tem outros efeitos diretos nesse metabolismo de lipoproteínas. Então, aquela enzima que vai tirando ácido graxo do quilomicron e do VLDL, que é a lipoproteinolipase, é inibida pelo álcool. Então, o álcool aumenta o tempo de circulação do quilomicron e da VLDL. Além disso, o álcool também aumenta a síntese de VLDL pelo hepatócito. De uma maneira geral, os pacientes com hipertrigliceridemia devem evitar o uso de álcool. Existem alguns estudos questionando se o tipo de bebida alcoólica poderia influenciar essa questão da hipertrigliceridemia. Por exemplo, o vinho, pela quantidade de resveratrol, ele não teria uma capacidade tão grande de inibir a lipoproteinolipase e aumentar a síntese de VLDL. Mas esses trabalhos não são totalmente conclusivos, então, enfatizando de uma maneira geral, os pacientes com hipertrigliceridemia, principalmente os pacientes com triglicerídeos muito altos, devem evitar o álcool. Então, eu espero que essa pequena aula tenha trazido para vocês uma orientação, uma compreensão maior sobre a fisiopatologia da hipertrigliceridemia, suas causas e seus possíveis tratamentos. Obviamente eu não entrei aqui em tratamento farmacológico, existem drogas específicas para o tratamento da hipertrigliceridemia também. Você deve procurar seu médico para uma melhor orientação. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.